Bom dia! Estamos aqui gravando mais um Saco de Gatos, que agora nós estamos fazendo essa semana um Saco de Gatos especial, por causa que saíram os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico. Então temos 3 finalistas do Jabuti Acadêmico aqui na editora, e é uma alegria para a gente compartilhar esse momento com os autores. Então, pedir para a gente fazer esses programas especiais para conversar mais sobre o livro, para conversar sobre o Jabuti Acadêmico, para a gente ter uma interação melhor assim, com o público, com os autores, e comemorar e celebrar esse momento de indicação para o Jabuti de livros que são tão bacanas. Então, hoje eu estou aqui com a Fernanda e a gente vai falar sobre o livro dela, sobre o Milton Nascimento na América Latina. Queria chamar a Fernanda depois da vinheta. Aí, passou uma moto aqui. Então, vou chamar a Fernanda depois da vinheta. Oi, Fernanda, tudo bem? Estou aqui com a Fernanda Paulo Marques, que publicou o Milton Nascimento nos Trilhos da América Latina. Oi, Fê, tudo bom? Oi, Joana, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade aí de compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês e agradecer pelo acolhimento de sempre também na Alameda. Aí, Fê, a gente se viu semana passada no Prêmio Vladimir Herzog, né? Tava legal, assim, tava Sim, ótimo lá na Cinemateca. E nem sim. imaginávamos que essa semana estaríamos comemorando a indicação para o Jabuti Acadêmico. Que bom, né? Parabéns. É um dos livros que eu adoro. Eu sempre falo do seu livro para as pessoas. Falo que eu aprendi muito com ele, que é um livro excepcional, um livro muito bem conduzido para nos explicar sobre música popular brasileira, em especial sobre o Milton. Então, eu aprendi de verdade com o seu livro. Queria que você contasse um pouco como foi a pesquisa, como você chegou no Milton. Bom, Milton está no coração de todo mundo, mas, enfim, está no seu especialmente, que fez um mestrado sobre ele, que saiu um livro muito legal. Sim, sim. Bom, basicamente, eu tenho uma questão pessoal daí com identidade e quando eu me descobri caipira, foi uma coisa muito muito bacana para mim, porque é isso, eu venho de uma família caipira, tal, e eu fui descobrir isso dentro da faculdade, dentro da universidade. Depois de um tempo fazendo especialização, também descobri que sou latino-americana dentro da faculdade. E, infelizmente, essa condição, né, dessa identidade chega para a gente sempre de um modo menosprezado, bastante reduzido a estereótipos. E a identidade latino-americana chegou para mim nesse sentido. E eu decidi fazer, né, mestrado em música. Eu não sabia na época o que exatamente eu faria, mas eu sabia que eu gostaria muito de estudar algum artista dentro desse contexto latino-americano, e principalmente trazendo essa visão do Brasil enquanto um país também latino-americano. Que a nossa construção, né, social, histórica, acaba se descolando muito dessa integração, né? E quando a gente traz essas referências do que é latino-americana, a gente sempre está trazendo a referência, principalmente de movimentos no Chile, movimentos culturais na Argentina, até mesmo em Cuba, se conectando com o Caribe, e esquece da nossa contribuição, né, enquanto Brasil também. E no curso que eu estava participando do Ivan Vilela, que era um curso sobre cultura caipira, e depois ele deu um outro falando sobre o Milton, ele trouxe alguns aspectos sobre a América Latina na obra do Milton, e o quanto o Milton se conectava também com outros artistas de outros países, gravava esses outros artistas, era gravado também em outros países, enfim. E isso deu um estalo, eu falei, vou estudar. Então, Milton Nascimento dentro desse contexto. Foi assim que eu cheguei nesse tema, ou seja, por anseios pessoais e também por algumas perguntas políticas, né? E
E, bom, a partir disso, eu vi que é muito difícil estudar Milton Nascimento, porque nós não estamos falando de um artista que é óbvio, nós não estamos falando de um artista simples, a gente está falando de um artista que as pessoas, estudando a obra dele, né, durante a década de 70, os jornalistas, principalmente, os críticos musicais, faziam muito esforço para tentar enquadrá-lo dentro de uma corrente musical, dentro de um gênero, dentro de uma escola musical que ele nunca se enquadrou. Então, o Milton é um artista que tem muitos segmentos para você olhar para ele, né? Se você quiser olhar para o Milton Nascimento da cultura tradicional, popular, a gente tem um repertório imenso para fazer essa discussão, principalmente da contribuição da cultura tradicional mineira. Se você quiser olhar por uma perspectiva do jazz, o Milton também é esse artista, inclusive, super reconhecido internacionalmente, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Me dá, às vezes, a sensação que, nesse período, aí é uma hipótese também a ser estudada, mas nesse período, o Milton era muito mais conhecido internacionalmente do que nacionalmente, porque as pessoas com as quais ele gravou me chamaram muita atenção, Herbie Hancock, Wayne Shorter, então, que são grandes nomes do jazz. Então tem essa via também. Se quiser estudar o Milton pela via da contribuição da cultura negra, também tem. Enfim, tem muitos Miltons, né? Dentro do mesmo Milton. Então, tanto é que eu trago isso no meu trabalho também, né? É difícil a gente vestir uma roupa nele, né? Ele é um artista que ele muda a todo momento de roupa e, ao mesmo tempo, ele coloca muitas fantasias juntas. Então, é um artista que é difícil, né? A gente rotular. E o Milton, ele foi muito... inclusive negligenciado, né? Teve a sua obra negligenciada nesse período da década de 70, justamente por esse lugar de não ocupar esse rótulo. Então, foi curioso também saber, por exemplo, que o Clube da Esquina, que é o álbum, eu acho que o mais conhecido dele, né, da década de 1972, foi um disco que não causou grandes impactos na época, e pelo contrário, os teatros ficavam praticamente vazios. Nos Sonhos Não Envelhece, do Márcio Borges, ele vai contando um pouco isso, e é muito triste, né, perceber isso. Mas que bom que teve também um reconhecimento na atualidade. Então, perceber também o Milton como um artista que vai se conectando muito, muito, muito com os artistas de outros países latino-americanos é muito interessante. Ver o reconhecimento dele com Leon Gieco, com Mercedes Sosa na Argentina, ver o Milton participando de um movimento que é muito parecido com Bossa Nova aqui no Brasil, mas se chama Nueva Onda, na Venezuela. Ver ele se conectando também através, principalmente com o apoio também, né, do Chico Buarque, com os trovadores em Cuba, fazendo muitos trabalhos também com o movimento chileno. Então, ele vai trazendo essas conexões, só que ele não traz só de fora para dentro, ele também exporta, né? Então, tanto é que o primeiro boom que o Milton teve foi de São Vicente, gravado fora do Brasil. Foi uma das primeiras músicas mais gravadas nos países vizinhos. Então, teve uma troca muito impressionante, né? E fazer essa pesquisa foi, eu acho, uma das maiores realizações para mim, Joana, porque eu não fui fazer mestrado em música por uma perspectiva. Você toca. Eu toco. Sim. Conta um pouco sobre você tocar. Sim, eu fiz música no Conservatório de Tatuí, eu estudei clarinete, então... Clarinete é lindo. Sim. Eu fiz a música erudita primeiro, não concluí, depois fui fazer a música popular, também não concluí, mas fiquei 10 anos lá no Conservatório, eu aprendi bastante. E depois que saí de lá, eu me conectei muito com o choro, tocando em roda de choro, que atualmente estou voltando a tocar também, estou muito feliz por isso. Eu tinha parado só... te ver. Oi? Me convida que eu vou te ver. Pode deixar. Mas nesse meio tempo eu me dediquei a um outro instrumento também, que é muito difícil, mas tipo, muito, muito difícil, que é o violão. Então, estou aí arriscando com uma professora maravilhosa, Gabriele Leite, e estou
arriscando aos pouquinhos, né, nesse outro instrumento. Bom, mas a minha conexão com música, eu fiz história na graduação. E a história da música era uma coisa que mexia muito comigo, né? E outras coisas que me provocavam muito também, até mesmo na convivência com muitos músicos no conservatório e também na noite, é perceber o quanto a música, né, a arte, estava descolada da realidade, como se ela fosse, se ela estivesse flutuando, ela não estivesse conectada à realidade, ela não fosse impactada para a realidade. E quando fui estudar primeiro Clara Nunes na graduação, aí depois no mestrado estudar o Milton, eu percebi que assim, não, é impossível você desconectar a arte da realidade. Ela é a expressão disso, né? E como o meu orientador falava, o Ivan Vilela, ela é cronista da sua história também. Então ela vai contando sobre os nossos tempos também. E eu percebi isso com o Milton, né? Então já tinha essa experiência também com alguns com a canção das ditaduras, só que perceber isso com o Milton para além do contexto ditatorial, para mim foi muito, muito legal também. Vamos aprofundar um pouco nessa ideia do além do contexto editorial, porque tem muito, né, desse clima no Milton, desse período, desse clima pesado da ditadura, né, e ao mesmo tempo um rompimento com uma tentativa de se libertar, né, dessa coisa muito difícil que o país estava vivendo, que era a ditadura militar ali no começo dos anos 70, né? Vamos falar um pouco disso, que eu acho tão interessante no livro essa parte. Sim, sim. A gente tem... É muito comum, quando a gente fala de ditadura militar aqui no Brasil, a gente lembrar de Chico Buarque, Geraldo Vandré, né? Para citar os principais que tiveram ali também na linha de frente desse contexto, né, de combate à ditadura militar. Só que o Milton também foi uma pessoa junto, e quando eu falo Milton também, é interessante trazer as outras pessoas do Clube da Esquina, né? Então a gente não está falando do Milton sozinho, a gente está falando do Márcio Borges, do Lobo Borges, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Toninho Horta, enfim, tem uma galera junto com ele fazendo isso acontecer. A gente está falando de uma estética que era muito comum na época, que são essas canções, que são maravilhosas também, mas traziam esse contextos mais óbvios, né, de combate à ditadura. E o Milton, naquele período, ele não era lido necessariamente como alguns críticos liam assim, como músicas, que fazia músicas contra a ditadura. Isso, para mim, é bastante impressionante também, porque, poxa vida, ele já não estava dentro do circuito que era hypado na época, né? Então ele não estava em São Paulo, ele não estava no Rio e não estava em Salvador, que era onde os músicos da indústria fonográfica tinham um pouquinho mais de expressão. Mas ele estava em Minas. Ele é uma pessoa preta que não fazia samba, então ele já está dentro de um outro contexto. O Milton, inclusive, foi uma pessoa que tentou fazer bossa nova, não foi bem recepcionado também. Inclusive dá para analisar também sobre essa perspectiva da atuação dele com a bossa nova. Então ele já está um pouco fora desse circuito óbvio, né, que a gente tinha nesse momento. O Milton também não participou de movimentos. Ele nunca assinou um movimento, faço parte de um movimento específico, como tinha os Centros Populares de Cultura na época também, que estava fazendo frente à ditadura. Então, a gente tem esses contextos que ele não fazia parte. E acabou, na minha opinião, sendo muito negligenciado como um compositor, um cantor que lutava contra a ditadura. E eu acho que a maior expressão que a gente tem é Milagre dos Peixes, que foi o disco que ele lançou. A gente está falando da ditadura, ou seja, foi no período mais duro, né, mais pesado da ditadura. Ele lançou em 73 e depois lançou ao vivo no Teatro Municipal em 74. E esse disco, de todos os discos, se eu não me engano, foram 3 ou 4 músicas censuradas. Então, a gente tem Escravos de Jó, que tem a voz da Clementina de Jesus. Eu coloco isso no meu livro também. Ela tem uma letra trazendo referências de contos, histórias infantis. E a gente não conhece essa letra, porque ela foi praticamente toda censurada. A única parte que não foi censurada, que é a parte que a Clementina canta, que consta que é o que a gente conhece.
E, curiosamente, também, essa música, ela tem a mesma melodia de outras duas músicas do Milton. Então, uma que ele gravou, que é O Homem da Sucursal, e depois Caxangá, que a gente conhece com Elis Regina. É a mesma melodia, só que com letras diferentes. Tem Cadê, que também foi totalmente censurada, e tem Hoje é Dia de El Rei, que era uma música que é belíssima, que era para ter sido gravada com o Dorival Caymmi, e foi censurada. Então, tanto é que a gente só tem as frases, né? Tipo, filho meu, só tem algumas falas, mas não tem a letra. Então, eu trago um pouquinho desses aspectos, né? Porque a gente está falando de um artista que ele falava sobre um contexto que também não era óbvio. Só que, ainda assim, ele decidiu, toda a galera, né, do clube que estava com ele no lançamento desses discos, eles mantiveram na ficha técnica o nome dos letristas. Ou seja, essas músicas têm letras, mas elas não estão ali, elas não foram cantadas. E tem depois... Sim, porque é provocativo também, né? E a gente está falando que não é porque a música também não tem letra que ela não pode ser de protesto. Né? Tanto é que quando a gente traz esses elementos, é muito bonito o solo do Nivaldo Ornelas no saxofone, no Hoje é Dia de El Rei, do Milagre dos Peixes, que o Márcio Borges conta que aquele saxofone, aquele solo foi um grito no estúdio, onde estava todo mundo muito alvoroçado com a situação, que foi o grito que eles queriam dar contra a ditadura, porque não puderam colocar a letra. Então, é muito bonito, né, você perceber esses outros lugares. Então, a gente está falando de uma música contra a ditadura que não tem letra. Então, tem esses outros contextos. É como a gente lembrar, por exemplo, do Alabama, do John Coltrane, que também era contra a segregação racial e que é uma música instrumental. Então, tem, né, esses... a gente, quando vai olhar para a arte combatendo a ditadura, ela tem que extrapolar aquilo que é óbvio também, né? E ele coloca um pouco nesse lugar. Bom, e aí ele vai extrapolando, porque a música de resistência do Milton também não é só contra a ditadura brasileira. Em São Vicente, ele está trazendo justamente todo esse contexto das ditaduras latino-americanas também, né? Então, trazendo esse contexto, inclusive é uma peça que era para se remeter ao Che Guevara, mas com o título, obviamente, na época não ia dar certo, não ia colar. Então, eles alteraram para os convalescentes. E a música ela é baseada em cima dessa peça, onde uma cidade remota, em algum lugar da América Latina, está sofrendo um golpe. E o povo está se revoltando contra ele. E fala sobre isso também. E é uma música também que está trazendo essa conexão, né? Integrando também que não é uma realidade só brasileira, é uma realidade da Argentina, do Chile, do Uruguai, da República Dominicana, do Paraguai, ou seja, tem muitos países passando por ditadura militar nesse período. A gente tem também Promessas do Sol, que é uma música que ele grava com o grupo Água, do Chile, que o arranjo tem muitas características daquilo que a gente chama de música andina, né? Aqui no Brasil. E é uma música que ele está falando, inclusive é uma das poucas músicas desse período da década de 70, que ele está falando sobre de uma coisa mais triste, né, de uma resistência indígena, de quantos povos indígenas morrem. Então, se a gente olhar para a obra dele, vai longe, assim, tem muito conteúdo, né? E qual foi a documentação que você usou para fazer o mestrado? Bom, tem uma coisa que eu acho curiosa, que a gente, quando vai desenvolver uma pesquisa, a gente não ouve, eu acho que, primeira fonte, né? Porque a gente vai se preparando ali, lendo livros para ter uma boa fundamentação teórica, entendendo um pouco qual vai ser a metodologia aplicada, aquela coisa toda, e a gente não escuta a fonte primeiro. Eu já tinha minha fonte pronta, né? Então não precisei buscar, ou seja, as músicas, a obra que eu analisei, que foram 6 discos da década de 70, ela já estava ali. Então, no primeiro momento, eu bati muita cabeça, porque eu fiquei insistindo muito em analisar, em construir uma fundamentação teórica, indo para um contexto mais tradicional, né, da academia. O primeiro capítulo tem que ser fundamentação teórica.
ignorando as músicas do Milton. Então, eu não me dediquei intensivamente naquele primeiro momento a ouvir as músicas. Eu fiquei nessa fundamentação. Eu dei volta, eu perdi muito tempo, Joana, até que eu, enfim, né, meu orientador, o Ivo Vilela, e o meu co-orientador, o Alberto Iqueda, eles falaram, você tem que ouvir o que você está se propondo a fazer primeiro. Então, ouça suas fontes primeiro. Ouça, porque elas vão dizer qual é o caminho que você tem que percorrer. E foi essa inversão que eu fiz. Aí, quando eu comecei a ouvir as músicas, aí eu comecei a entender outras questões. Aí foi trazendo outros métodos, por exemplo, outras fontes, além dos livros, né, que foram complementando essas análises, né, a revisão bibliográfica propriamente dita, eu tive muito acesso, muita pesquisa à imprensa. Então, eu morei ali dentro da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, por muito tempo. Eu sou tão fã da Hemeroteca Digital. Vou na Hemeroteca Digital todos os dias da minha vida. Assim, eu adoro. Não é? Nossa, cara, eu até sinto falta de entrar lá. Porque, nossa, é muito maravilhoso. Sim, eu acho que é um dos instrumentos mais democráticos para a pesquisa nesse país. Assim. Exato. E pesquisa desde historiador clássico lá, que está estudando os folhetos da independência, até música do Milton. Exatamente. Não, e a quantidade de matéria que a gente tem, eu pesquiso também um outro movimento chamado Uma Experiência Musical, né? Um projeto chamado Noitada de Samba do Rio de Janeiro, que ninguém conhece também. É um projeto que durou 13 anos durante a ditadura militar, só que era de samba, então estava dentro de um outro contexto e com participação pesada assim, dos principais sambistas que a gente conhece. E a principal fonte de documentação que eu encontrei foi tudo na hemeroteca. Então, é uma contribuição riquíssima. Assim. Se não fosse essa digitalização, né, desse acervo, esse trabalho com certeza seria completamente diferente. Né? Tanto é que os racismos do Milton que ele sofreu, foi muito difícil encontrar isso nos livros, na bibliografia. E o racismo... Sobre racismo, bom que você começou a falar. Sim, foi tudo na imprensa, ou seja, falando do cabelo dele, coisas que não falavam do Chico Buarque, coisas que não falavam do Caetano Veloso, ou seja, do Milton falava do corpo, do Milton falava do cabelo, das roupas, sempre num lugar pejorativo também, de neguinho, não faz o samba, mas está fazendo a toada, reduzindo ele a um gênero tão importante, mas sempre tentando colocar ele dentro de caixinhas, né? Tanto é que é engraçado, porque depois, no final da década de 70, quando ele já está ganhando mais visibilidade, você vai lendo, as críticas vão mudando, né? Então você tem no começo ali, reduzindo o Milton dentro dessas caixas, e depois já é outra coisa. Então já estão mudando, inclusive, a percepção quanto à obra dele, né? E o Milton, ele sempre foi essas questões que passam pela vida dele, ele não é uma pessoa que fala muito, né? Então, eu não me sinto nem tão confortável de dizer como que ele se posicionava nessa época, porque o que eu tenho, até que eu trouxe para o livro também, são as entrevistas que ele deu a respeito dos racismos que ele sofreu. Então, você tem racismo desde em Três Pontas, no clube, onde ele já teve amizade muito cedo, né, com Wagner Tiso, que é o pianista do clube, que o Wagner podia entrar no clube e o Milton não, porque era preto. Então, e o Milton ficava do lado de fora, depois o Wagner contava essas histórias. É bizarro. Você tem o nome, né? O Clube da Esquina. Conta um pouco da história do Clube da Esquina. Sim. E é legal estar no livro também. O Clube da Esquina não é um clube. Ele também não é uma esquina necessariamente, embora depois tenha se tornado. O Clube da Esquina, na verdade, a história que eu achei mais interessante, são várias, né? Cada um conta uma perspectiva, não é um movimento, tanto é que o Ronaldo traz um pouco isso no documentário, numa série recente que a Globoplay produziu,
falando, não, sei lá, a gente se juntava e tocava, e as pessoas começaram a falar, a galera do Clube da Esquina, a galera do Clube da Esquina. Então foram as pessoas que deram esse nome, não foram eles que se auto-intitularam o Clube da Esquina. O Márcio Borges conta que eles falavam, o Lô era muito pequeno, né? Tem uma diferença significativa de idade do Márcio. E toda vez que o Lô estava na rua, a mãe deles falava, vai buscar o Lô que está lá naquele clube da esquina, porque ele sempre se reunia com os amigos, coleguinhas ali no clube da esquina, no clube não, na esquina. Então ficou ali no clube da esquina, ali no clube da esquina. Tanto é que a primeira música que as pessoas não conhecem tanto, que é o Clube da Esquina 1, as pessoas conhecem mais o Clube da Esquina 2, né? O Clube da Esquina 1, que é uma das minhas preferidas, que está no disco Milton, de 1970, está falando um pouco sobre um contexto ditatorial também, e também sobre esse lugar, que é o Clube da Esquina. Então, o Clube da Esquina, na verdade, é uma coisa imaginada das pessoas. Tanto é que no meu livro eu estou trazendo essa referência ao Clube da Esquina como uma experiência musical. Porque para mim foi isso que eu percebi estudando toda a obra, né? Que essa coisa toda foi uma experiência musical, ou seja, você tem a contribuição do Robertinho Silva com o samba, com samba canção, com bossa nova, você tem contribuição do Tavito com rock, você tem contribuição do Naná, né, colocando a percussão num outro lugar ali, principalmente no começo ali do clube. Você tem, então, são muitos personagens com muitas identidades diferentes. E isso eu estou chamando de clube, estou entendendo que é uma experiência Clube da Esquina, porque eles não se auto-intitulam como movimento, não se auto-intitulam como, né, como uma coisa fechada, é sempre aberta, né? E sempre está chegando gente. Nunca é uma coisa só para eles. Então a gente sempre tem outras. Eu entendo que é uma construção musical por camadas, então, e muito aberta. Aquilo que está chegando, eles estão introduzindo dentro dessa experiência. E, Fê, e agora que você está indicada ao Jabuti Acadêmico, enfim, quer chamar as pessoas para ler o livro, se você quer falar sobre isso ou sobre o livro, enfim, estamos aqui nos minutos finais do programa, e geralmente quando a gente fala de lançamento, mas já foi o lançamento da Ana, e agora a gente está aqui chamando as pessoas para ler esse trabalho muito importante sobre o Milton, que já eu acho que é uma referência nos estudos da MPB e nos estudos sobre o Milton. Então, eu queria que você, enfim, amarrasse, fechasse um final para a gente. Sim, bom, primeiro eu acho que foi uma das maiores surpresas desses últimos anos. Eu não imaginava, em hipótese alguma. Até. Eu gosto. Sim. Tem, por exemplo, esse livro, ele já é resultado de outro prêmio que eu ganhei, que é o PROAC, que é um programa de ação cultural daqui do estado de São Paulo. Já era um pouco mais possível imaginar essa premiação, porque a gente está falando de menos concorrentes. Então, a gente está falando, ainda que seja o estado de São Paulo, muito grande, mas é uma concorrência menor. Então, obviamente, eu não imaginava chegar nesse lugar, até porque a minha história não vem disso, eu não tenho essa carreira acadêmica na família, não tem, enfim, é um lugar que eu não tinha essa inspiração de que vou chegar talvez nesse lugar, não tinha essa herança, não tinha nada. Minha família não é letrada, então é muito diferente assim para mim, né? Isso me causou bastante surpresa e é uma felicidade muito grande que eu tô colhendo frutos lindos de reconhecimento de tantas pessoas queridas, assim, Joana. Tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Tô tentando entender também, né, esse lugar de lidar com essa premiação, porque parece que toda vez que eu tenho que falar disso, que eu cheguei na semifinal do principal prêmio literário do país agora na edição acadêmica, né? Eu tenho que justificar do porquê eu cheguei. E não precisa, né? Porque os homens não fazem isso. Não. Né? Não. Eles não fazem. Então, assim, tá curiosos, né? Perceber tudo isso e falar para as pessoas, leiam esse trabalho, né? Leiam esse trabalho, ele foi feito, ele deu bastante trabalho, não foi um trabalho fácil de realizar, até porque ele foi feito durante a pandemia. Então, assim,
Isso foi bem difícil também, que essa solidão, né, da área acadêmica. Por outro lado, eu tive pessoas muito queridas do meu lado, pessoas que me apoiaram muito e que puderam contribuir para que a dissertação fosse finalizada. E eu descobri um outro Milton, e eu descobri uma América Latina que não conhecia, e inclusive uma provocação de uma identidade. Então, eu acho que acessar esse trabalho também é um pouco disso que eu quis trazer, que é como faz com que você se sinta latino-americano. Que eu acho que é essa provocação que o Milton traz para a gente, né? Porque senão a gente vai ficar reduzido à América Latina, a Chaves, a novelas mexicanas, a Maradona. Então, assim, não é sobre isso, né? A gente está falando de transcender. Que corre Oi? aí. Tem um rio mais profundo que corre nessa latino-americanidade nossa. Exatamente. E o Milton faz isso. Ele provoca isso, né? Então, eu acho que, para mim, hoje, é muito importante trazer esse aspecto da obra dele, sabe? De como faz com que a gente desconstrua essa coisa de vira-lata que a gente tem, de olhar para o norte global, sendo que nós temos contribuições e integrações tão bonitas e tão valiosas aqui na nossa região. E eu acho que ele nos provoca isso. E o convite que eu faço é principalmente por isso. E eu ia até convidar os leitores, uma coisa que eu fiz quando eu estava lendo o livro aqui na editora, que é ler o livro escutando as músicas do Milton. Nossa, é uma outra experiência, é muito legal. Então, esse é um convite que eu faço. Leiam o livro do Milton, escutando as músicas que a Fernanda vai conduzindo a gente por esses trilhos, né? Latino-americanos. Então, é uma experiência muito legal, assim, duas frentes, a leitura e a música que vem complementando. Então, faz a diferença mesmo. Ler o livro ouvindo as músicas. Até porque, se não for assim, eu acho que vai ficar muito estranho fazer essa leitura. Eu organizei o livro por estações, por isso que chama trilho. A gente está falando de Minas Gerais, a gente está falando de trem também. Então, é um trilho que começa ali na estação Milton, de 1970, que é o primeiro disco que eu analiso, depois passa por Clube da Esquina, de 72, Milagre dos Peixes, de 73, Minas de 74, 75, Gerais de 76 e finaliza com o Clube da Esquina 2 de 78. Então são estações, que é um convite, eu deixo disponível também algumas playlists que foram criadas em 3 plataformas para escutar, e se não for escutando junto, fica meio... fica uma lacuna que não é legal, precisa ter essa experiência junto. É maravilhoso. Bom, eu queria agradecer a entrevista, você estar aqui e te dar mais uma vez parabéns pela indicação, pelo livro. A gente está muito contente com você aqui na editora. Eu também agradeço muito, Joana. Agradeço a oportunidade e agradeço de novo pelo acolhimento, por vocês terem aceitado publicar, né? Mas então, obrigada mesmo. Um beijão. E a gente se vê. Tchau, tchau.